Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje falando sobre ensaios de identificação. Bem, basicamente os ensaios de identificação eles são aplicados principalmente no controle da qualidade da matéria-prima, tanto da matéria-prima sólida quanto de matérias-primas líquidas. Então a gente vai entrar nessa parte mais experimental, iniciando pelos ensaios de identificação e posteriormente com os ensaios de pureza. Bem, então os ensaios de identificação, qual a importância desses ensaios? Qual é a justificativa? A gente sabe que é possível encontrar falsificação de matérias-primas farmacêuticas, né, ou de insumos, de princípios ativos, adulteração ou também não conformidades. Então, volta e meia a gente vê nas manchetes de jornais noticiando produtos falsificados ou adulterados. Então, por isso que é muito importante esses ensaios de identificação, principalmente em relação às matérias-primas, já que a qualidade das matérias-primas vai impactar de maneira direta na qualidade do produto final manipulado ou fabricado. Então, quando a matéria-prima chega ao almoxarifado, ela deve sofrer uma inspeção e essa inspeção, essa matéria-prima, esse lote, ele deve estar sinalizado como em quarentena, deve ser etiquetado até que todos os ensaios sejam devidamente realizados e caso essa matéria-prima atenda todas as especificações, ela está liberada para a produção. Então, o que se deve verificar quando essa matéria-prima chega à empresa? Se a embalagem, né, se ela não está violada, se ela não está amassada, úmida, né, com algum sinal de transporte inadequado. Também observar, né, a integridade em si dessa embalagem, se ela não está rasgada, furada e etc., né, porque isso pode trazer algum tipo de contaminação. Verificar a quantidade, né, que foi entregue, se essa quantidade que está na nota fiscal corresponde à quantidade que foi entregue, e ver se está tudo, né, se chegou o número de embalagens, número de caixas que está especificado, número de volumes dentro da nota fiscal. Verificar, obviamente, se essa matéria-prima ela precisa de uma estocagem especial, ela precisa ser acondicionada, por exemplo, sob refrigeração. Então, caso sim, essa matéria-prima ela deve inicialmente, né, se for sob refrigeração, tem que ter um termômetro onde você vai verificar se o material chegou naquela temperatura que está especificado. Caso isso não aconteça, esteja uma temperatura acima, deve-se entrar em contato com o fornecedor, porque essa matéria-prima ela pode sim ter sofrido algum processo, alguma alteração por conta da não manutenção da temperatura adequada. E então, verifica, né, a confirmação do peso, número de volumes, verifica se veio o laudo analítico, né, como está esse laudo analítico, e muito importante, a validade. Então é muito importante que a gente se atenha para a validade dessas matérias-primas, por quê? Porque se o fornecedor encaminha para a nossa empresa uma matéria-prima com validade próxima do vencimento, pode acontecer da farmácia ou da indústria não conseguir utilizar toda essa matéria-prima dentro do prazo de validade. E isso, né, pode gerar o quê? Pode gerar justamente você ter matéria-prima vencida, que é um grande prejuízo para a empresa. Então, verificar se você tem tempo hábil para usar aquela matéria-prima. Eu sugiro que pelo menos um ano e meio, né, um ano e meio, a depender do seu fluxo ali de produção. Porque no momento que você for, por exemplo, preparar uma formulação, você também vai ter que levar em consideração a validade da sua matéria-prima. Então, se você pretende, né, produzir um lote com validade, né, mais longa e as suas matérias-primas estiverem próximos do vencimento ou uma delas, isso pode comprometer o prazo de validade do produto final. Então, é muito importante. Normalmente as empresas, elas obviamente elas querem se livrar das matérias-primas que estão próximas do vencimento para não ter esse prejuízo. Mas quem recebe esse material tem que prestar bastante atenção, porque se estiver muito próximo, você tem que avaliar se você consegue consumir toda essa matéria-prima antes do prazo de validade. Se não, você pode entrar em contato
com o fornecedor e explicar que aquela matéria-prima está muito próxima da validade, que isso pode comprometer o andamento da sua empresa. Então, todas essas matérias-primas, elas devem ser conservadas, né, numa área isolada, onde nós chamamos de quarentena. Vai ter um espaço ali específico, ou dentro da indústria, ou dentro da farmácia de manipulação. Vai se retirar, obviamente, um lote, uma amostra, né, desses lotes, e elas devem ser encaminhadas para o laboratório de controle de qualidade para realizar esses testes e verificar se realmente aqueles resultados que estão no laudo analítico conferem. Então a gente não pode simplesmente cegamente pegar o laudo e dizer não, está tudo ok, eu vou utilizar essa matéria-prima. Então é importante que a empresa realize esses ensaios e verifique se realmente aqueles dados continuam dentro da especificação, porque pode ter acontecido algum problema durante o transporte dessa matéria-prima que possa alterar algum parâmetro físico-químico desse produto. Então é bastante importante que não só a indústria farmacêutica, mas que a farmácia de manipulação também realize esses testes. Claro que a farmácia de manipulação ela não consegue realizar todos os ensaios ali, principalmente os de doseamento, que acaba sendo um pouco limitado, muitas vezes são métodos cromatográficos, HPLC, e obviamente que a maioria das farmácias de manipulação não dispõe dessa infraestrutura, mas ela pode terceirizar esse serviço. Mas outros testes é possível sim fazer na farmácia de manipulação, como ponto de fusão, ensaios de solubilidade, pH, né, que a gente vai ver no decorrer da aula. É viável sim, é possível, né, fazer esses testes dentro da farmácia de manipulação para você garantir que essa matéria-prima esteja adequada para uso. Então, vamos, né, dar continuidade. Então, a gente começa normalmente pelos ensaios de identificação. Por quê? Porque se não for a substância, a matéria-prima que eu preciso, nem adianta eu ir para os outros ensaios de pureza e de doseamento. Então, a primeira coisa, eu tenho que confirmar a identidade dessa matéria-prima, desse princípio ativo. Então, normalmente nós utilizamos métodos analíticos qualitativos que têm como objetivo confirmar a identificação dessa matéria-prima. Então, esses ensaios, obviamente, eles vão depender de seletividade, especificidade como parâmetros importantes. E aí alguns requisitos, né? É importante que a gente tenha testes específicos, confiáveis, de baixo custo e de fácil realização, que a gente consiga fazer isso da maneira mais simples possível. Então nós temos basicamente uma classificação geral para esse tipo de ensaios, né? Esses testes de identificação eles podem ser ensaios físicos, podem ser instrumentais, pode ser métodos químicos, né? E alguns métodos clássicos. Nós vamos abordar cada um deles. Bem, então a primeira coisa, né, que a gente observa na matéria-prima, principalmente de pós, né, ou também de líquidos, são as características organolépticas. Então nós já estamos acostumados às vezes a lidar com determinadas matérias-primas e claro, a gente vai observar a especificação. Normalmente é um pó branco ou é um pó ligeiramente amarelado, ele é cristalino, ou ele é um sólido amorfo. Então isso tudo, né, já de cara, se você recebe uma matéria-prima e o pó dele mostra algum tipo de alteração, você já pode desconfiar que provavelmente aquela matéria-prima vai estar fora da especificação, ela vai apresentar algum problema. Então, são provas analíticas básicas, às vezes tem pós que tem odor característico, ou líquidos, né? Às vezes a gente recebe um líquido, e esse líquido ele é amarelado, ou ele é translúcido, ou ele é esbranquiçado, ou ele é opaco, né? Então, ou tem algum cheiro característico. Então, essa análise organoléptica é a primeira coisa que a gente observa quando a gente vai iniciar esses ensaios. Então, a gente vai olhar a forma, o tamanho desses cristais, se são partículas amorfas, a granulometria, né, a cor, o odor. Então, isso tudo é importante a gente verificar de cara a análise organoléptica, né, essa inspeção visual. E no produto acabado, né, essa análise organoléptica, a gente vai avaliar a integridade física e estética do produto. Porque se tiver algum tipo de alteração, por exemplo, em comprimidos, se os comprimidos costumam ter uma determinada coloração e um lote sai com a coloração um pouco diferente, isso pode sim trazer problemas de rejeição por parte do paciente, né? O paciente que está ali sempre utilizando comprimidos daquele mesmo fabricante,
está acostumado com um aspecto visual. E se esse aspecto muda, mesmo que ligeiramente, pode gerar uma desconfiança, né? E uma devolução desse produto. Então, mesmo que a gente sabe que às vezes essa parte de cor, né, não vai interferir na performance do produto, mas o paciente ele não vai ter essa noção. Então, é importante também que essas características organolépticas se mantenham, inclusive no produto acabado. E aí, um dos testes, né, que a gente faz é o teste de solubilidade. Então, o teste de solubilidade ele é complementar, né, à identificação, e ele serve tanto como teste de identificação, mas também como um teste de pureza. Então, ele apresenta, né, uma questão qualitativa, um aspecto qualitativo do grau de pureza de uma matéria-prima. Então, a gente utiliza, né, vocês vão ver lá na farmacopeia, diversos solventes que podem ser utilizados para realizar esse teste. Então, a água é o mais comum, a água, etanol, às vezes acetona. Então, pelo menos a gente utiliza um solvente polar e um apolar. E aí, obviamente, a gente vai o quê? A gente vai verificar a especificação daquele produto, em qual solvente ele tem que ser solúvel ou muito solúvel e qual solvente ele é insolúvel. E aí aqui a gente tem essa classificação de solubilidade que está presente na farmacopeia brasileira. Então aqui a gente tem, né, desde líquidos muito solúveis, aqui ele está falando quantidade de solvente, para uma parte de soluto. Então, quando é considerado muito solúvel, é uma parte de solvente para um insoluto, que dificilmente a gente vai encontrar esse tipo de situação. Normalmente a gente vai ter o quê? A gente vai ter facilmente solúvel, né, de 1 a 10 partes, né, de 1 para 10, mas a gente pode ter também de 10 a 30 para 100 e assim sucessivamente, até praticamente insolúvel. A gente tem uma parte do soluto para 10 mil do solvente. Então aqui a gente tem uma escala de teste de solubilidade. Na nossa aula, nossa plataforma tem um vídeo específico só falando do teste de solubilidade. Eu peço que vocês assistam esse vídeo que vai falar na prática, na bancada, como se deve realizar esses testes. Claro, você vai usar 1 grama, você pode basear 1 grama e testar 1 grama em 10 partes de solvente, se ele for facilmente solúvel, por exemplo, 1 grama em 10 ml. Só que às vezes tem matérias-primas que são muito caras para utilizar 1 grama. E aí, uma dica que você pode fazer, né, por exemplo, para 100 partes, é começar com 0,25 gramas num becker, porque o becker é mais fácil para você solubilizar do que num tubo de ensaio. Então você pode pesar 0,25 gramas e solubilizar em 25 ml. Então você vai ter de 1 para 100. E aí você vai ver, bom, de 1 para 100 a gente vai estar aqui em solúvel. E aí se solubilizar facilmente, você pode acrescentar aí mais de 0,25 e 0,25 gramas da sua matéria-prima. Se não solubilizar, você ficar, né, se não solubilizar, você vai aumentar a quantidade de solvente. Então, coloquei 0,25 gramas em 25 ml, não solubilizou, vou acrescentar mais 25 ml, totalizando 50. E aí eu vou observando, acrescentando solvente até que ele mostre, né, solúvel e a gente consiga ver, né, essa proporção. Então, baseado nessa proporção é que a gente vai classificar. E aí a gente vai o quê? Observar a especificação dessa matéria-prima na farmacopeia ou em algum outro compêndio onde esteja essa matéria-prima. Então, por exemplo, a gente tem aqui o acetato de dexametasona, né? Eu peguei esse exemplo aqui da farmacopeia brasileira, da 6ª edição, e como é que ele vem lá na monografia, né? Vem aqui é o teor, que a gente vai falar nas aulas mais adiante. Aí ele mostra as características, né, físicas, ele já te dá aquela informação daquela análise organoléptica que eu já comentei com vocês. Pó cristalino, branco ou quase branco. Pronto, então ele já tem essa característica. E aí ele fala da solubilidade, né, praticamente insolúvel em água, facilmente solúvel em dioxano, álcool etílico e em álcool metílico. Então, no caso do acetato de dexametasona, o que nós podemos fazer? Em água, que é clássico, porque todo laboratório vai ter água como solvente, e aí a gente faz aquela proporção, coloca 0,25
né, do acetato de dexametasona e 25 ml de água e vai observando se a gente vai precisar, o quanto de solvente, quanto de água a gente precisa acrescentar até que ele se torne solúvel. E facilmente solúvel, a gente pode escolher, por exemplo, o álcool etílico. O álcool etílico é mais comum nos laboratórios, então eu posso escolher água e álcool etílico e fazer a mesma coisa, começar com 0,25, botar 25 de álcool etílico, solubilizou facilmente, eu posso acrescentar mais 0,25 gramas da matéria-prima, até que a gente começar a observar que a solubilidade vai ficando um pouco mais difícil quando você vai misturando ali com bastão. Então aqui a gente já tem, né, do ponto de vista prático, eu não preciso usar 1 grama, eu não preciso usar 10 gramas da minha matéria-prima para realizar esse ensaio. E obviamente, por que ela é interessante? A gente já pode utilizar essa solução, por exemplo, muitas vezes para fazer até o teste de pH. Então, para algumas matérias-primas vai ser especificado esse ensaio que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Então, dos ensaios de identificação, a gente tem os clássicos, né, baseados em reações químicas, onde a gente tem reações que vão dar um positivo, por exemplo, para grupos funcionais, né, de alguns insumos. E esses ensaios, eles são apenas não confirmatórios, mas não eliminatórios. Então, são um pouco limitados esses ensaios, mas eu vou falar deles porque, obviamente, eles estão na farmacopeia. Algumas vantagens, eles podem ser aplicados à identificação de fármaco, tanto matéria-prima como produto acabado, tem baixo custo, são, né, rápida execução, você vai ter o reagente, você vai misturar e vai ver se vai desenvolver uma coloração ou vai desenvolver um precipitado, por exemplo, tá? Bem, e aí a gente tem aqui essa tabelinha que ela resume um pouco desses métodos e a gente vai aprofundar um pouco cada um deles. Então, por exemplo, o insumo ácido acetil salicílico, tá? Eu tenho um método químico, por exemplo, ele vai desenvolver uma cor violeta na presença de cloreto férrico quando a gente aquece essa solução. Por quê? Porque ao aquecer a solução aquosa de ácido acetil salicílico, vai acontecer a hidrólise. E essa hidrólise vai gerar o ácido salicílico. O ácido salicílico produz uma coloração violeta, né, meio arroseada, na presença de cloreto férrico. Em relação ao método físico, melhor ainda, se eu puder utilizar um infravermelho, né, o espectro de infravermelho, a gente vai falar um pouco mais à frente. Então são opções, né? Às vezes você pode escolher um ou outro método de identificação. Claro que o método instrumental ele acaba sendo mais confiável, mais robusto. O ácido ascórbico, ele produz um precipitado na presença de nitrato de prata, tá? Mas assim, outras coisas também vão precipitar com nitrato de prata. Então essa é a limitação do teste químico. Mas, por exemplo, nós podemos fazer o infravermelho, podemos fazer o ponto de fusão e a rotação ótica específica, né? Porque o ácido ascórbico a gente utiliza um dos estereoisômeros, nós vamos falar isso mais à frente. A lidocaína, né, de método químico, a solução, né, etanólica, ao solubilizar em etanol, na presença de cloreto de cobalto, ele vai produzir um precipitado verde, que é uma coisa bem específica, né? Ou então eu posso ir para o método físico, né, um infravermelho, um ponto de fusão. O fenobarbital produz uma cor violeta na presença desse sal, tá? Ou então eu posso fazer um infravermelho, ponto de fusão, propanolol. Produz um precipitado branco na presença de nitrato de prata, mas a gente viu que ácido ascórbico também e várias substâncias, né, os cloretos em si, né, vão produzir esse precipitado, né, que é o cloreto de prata, que ele é insolúvel. Ou, melhor ainda, se eu puder fazer um infravermelho, né, o ponto de fusão, a varredura UV-Vis, né, e a rotatividade ótica. A quinina, né, uma solução acidificada com 2 gotas de ácido sulfúrico 10%, vai produzir uma fluorescência azul, que é um teste específico, ou a rotatividade ótica. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses testes, tá? Então na próxima aula a gente começa com a identificação dos principais ânions através desses métodos químicos.